Olá, queridos alunos e alunas que nos acompanham aqui no Tiradentes Online. A gente vai iniciar aqui uma resolução de exercício direcionada para a prova que deve ocorrer no próximo dia 25 de setembro. Então hoje, 25 de julho, a gente está pertinho aí da prova, na reta final, tentando passar o conteúdo, e a partir de então a gente vai resolver exercícios no estilo da organizadora que vai realizar esse concurso da Polícia Militar agora em 2016. Então hoje, 25 de julho, estou dizendo a data para que você saiba que todo o conteúdo que a gente vai passar aqui está completamente atualizado. Vamos lá para o nosso exercício, as nossas questões. Vamos lá. Como a gente já sabe, as questões que vão ser cobradas na prova vão ser no estilo certo ou errado, sabendo você que na hora que você errar duas questões, ao errar duas, você vai acabar perdendo uma. Então, muito cuidado, muita cautela quando for marcar os itens para evitar de perder qualquer das respostas. A primeira questão trata da missão fundamental da Polícia Militar do Estado de Ceará. A questão diz o seguinte: exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio e garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes, logicamente destes poderes, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes a seus integrantes, é missão fundamental da Polícia Militar do Ceará. Então a gente vê que a gente precisa direcionar o nosso estudo. Se você vai fazer um concurso para a Polícia Militar, logicamente você precisa conhecer a missão fundamental da Polícia Militar. E entre as atribuições da Polícia Militar está o trabalho, o policiamento ostensivo. O que é ostensivo? Aquele que está na cara, que você identifica logo que vê. O fardamento, o armamento, a viatura toda caracterizada é que mostra que esse policiamento é um policiamento ostensivo. Só que a lei dá outras atribuições para a polícia além do policiamento ostensivo. Garantir os poderes constituídos. Que poderes são esses? Executivo, Legislativo e Judiciário, você já deve conhecer muito bem. Tanto na sede do Legislativo Estadual, como na sede do Executivo Estadual e na sede do Judiciário a nível de Estado de Ceará, existe um quartel da Polícia Militar para garantir o funcionamento desses três poderes. O que mais estranha na missão que está demonstrada aqui na primeira questão é uma função que muitas pessoas não sabem que a Polícia Militar também tem. A Polícia Judiciária é a polícia que apura os crimes. Todo mundo sabe que a Polícia Civil e a Polícia Federal são as polícias judiciárias do nosso país. Porém, a Polícia Militar poderá sim assumir esse papel de polícia judiciária na medida que ocorre um crime militar e o suspeito, né, a pessoa que está sendo investigada, é um policial militar. Se há um crime militar e um militar do Exército Brasileiro é o suspeito, então quem apura é o Exército Brasileiro. Se há um crime militar e o suspeito desse crime é um bombeiro militar, quem apura é o Corpo de Bombeiros, e assim sucessivamente. Então cada instituição militar tem o papel da atividade de polícia judiciária militar estadual, no caso da PM, quando o suspeito, quando a investigação envolve um dos seus integrantes. Então se envolver um policial militar, quem vai realizar essa investigação é a Polícia Militar. Então voltando aqui para o nosso enunciado, como missão fundamental da Polícia Militar do Ceará, exercer a polícia ostensiva, que eu já expliquei, preservar a ordem pública, todo mundo sabe o que é, proteger a integridade, a incolumidade da pessoa e do patrimônio, garantir os poderes constituídos, como eu já falei, Legislativo, Executivo e Judiciário, no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas destes poderes, os três que eu citei, bem como exercer atividade de polícia judiciária militar estadual, relativo somente aos crimes militares definidos na lei, no Código Penal Militar, quando os suspeitos são integrantes dessa corporação, ou seja, inerentes a seus integrantes. Se for um policial militar, a obrigação de realizar a investigação realmente é da Polícia Militar. Então, a primeira questão, o primeiro item está correto, C de casa para o primeiro item. O segundo item é um item que tem caído muito em concurso, e ele fala que os militares estaduais somente poderão estar nas situações de ativa e inatividade. Então tem que lembrar, o militar só pode estar na ativa ou na inatividade. Existe uma explicaçãozinha que divide os militares em duas condições. Ou o militar cearense é um militar ativo,
ou ele é inativo. Para tirar dúvida em relação a essa questão, você pode citar qualquer situação do militar e tentar encaixar na ativa ou na inatividade. Professor, militar agregado. Conceito de militar agregado, lá no artigo 172, diz que é um militar ativo que deixa de ocupar vaga na escala hierárquica. Então você encaixa lá no militar ativo. O militar da reserva é militar inativo. Da reserva remunerada, inativo. Reserva não remunerada, inativo. Reformado. Então existem vários militares e todos os militares, quando eu falar de militares estaduais, ou vão estar na condição de ativo ou vão estar na condição de inativo. Sendo que inativo, aqui pode ter uma série de situações. Ele pode ser da reserva, ele pode ser reformado. Na reserva eu tenho dois tipos de reserva. Eu tenho a reserva remunerada e tenho a reserva não remunerada prevista lá no artigo 199, reserva não remunerada. Quando eu falo de reforma, eu tenho três tipos de reforma. Eu tenho a reforma por idade, que é o caminho natural de todos os militares. Eu tenho a reforma por problema de saúde, por incapacidade definitivamente. O incapaz definitivamente será reformado. E também o militar que for punido, a reforma administrativa disciplinar é uma forma de inatividade. Então todo tipo de militar está elencado aí no quadro, no resumo que a gente fez, a gente dá para identificar todos os militares que estão hoje na Polícia Militar. Sendo assim, o militar realmente só pode estar em uma dessas duas situações, ou ele é militar ativo, ou ele é militar inativo. Voltando aqui para nossas questões, a gente vê que a segunda questão que diz: os militares estaduais somente poderão estar na situação de ativa ou inatividade. O item também está correto. Primeira questão correta, segunda correta também. Terceira questão: a carreira militar estadual é preferencialmente do pessoal da ativa das corporações militares do Estado, iniciando-se com o ingresso e obedecendo-se à sequência de graus hierárquicos. Olha só o que ele está dizendo aqui para a gente: que os militares, ao ingressarem na corporação, seguirão a carreira e a sequência dos graus hierárquicos será estabelecida e será ocupada conforme a legislação em vigor. Existe uma lei de promoções, né, a Lei 15.797, que diz de que forma você vai ascender na carreira. O grande problema dessa questão é que, na verdade, a carreira militar ela não é preferencialmente dos militares ativos, ela é obrigatoriamente do militar ativo, porque o militar da inatividade ele não tem mais ascensão na carreira, ele deixou de integrar a carreira e está agora na inatividade. Então, quando eu digo a carreira militar estadual é preferencialmente do pessoal ativo, do pessoal da ativa, o item se torna errado. Então, terceira questão está errado. Vamos lá para a quarta. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para este designados em caráter transitório mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado. A gente precisa estudar a questão da convocação com muita atenção. Quando a gente fala em convocação, tem 4 artigos da Lei 13.729 que falam de convocação. Eu tenho o artigo 6º, o artigo 184, 185 e 186. Então são 4 artigos que falam a respeito de convocação. Existe a convocação ex officio e existe a convocação voluntária, também chamada de designação. Certo? Então existem 2 tipos. Na voluntária, logicamente, eu só retorno se quiser. Quando é que isso acontece? Para o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados daquele militar, quando não existir no serviço ativo um militar habilitado a ocupar aquela função que ficou vaga quando o militar foi para a reserva remunerada ou para a realização de segurança patrimonial. São as 3 situações em que a convocação, em que a designação vai ser voluntária. Já a convocação ex officio é aquela em estado de guerra, estado de sítio, calamidade pública, são situações em que o militar não pode se recusar a retornar. Então na quarta questão a gente tem os militares estaduais da reserva remunerada, só eles realmente podem ser convocados. O militar da reserva não remunerada e o reformado não pode de forma nenhuma ser convocado para o serviço ativo. E poderão também ser para estes designados. Então, tanto convocados como designados em caráter transitório mediante aceitação voluntária, é uma das situações,
E a autoridade responsável vai ser, logicamente, o governador do estado. Então, o governador é essa autoridade responsável. Assim a gente conclui a quarta questão, que também está correta. Vamos lá para a quinta. Quinta questão. Vou falar agora de um assunto que foi modificado recentemente, que é o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A quinta diz: o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão, na forma que dispuser o edital do concurso. Há pedidos, né? Muitas pessoas entraram em contato com o Tiradentes Online e pediram para que a gente fosse o mais objetivo possível nas respostas. A gente só precisa fazer uma observação. No concurso passado caiu uma questão semelhante a essa, só que o item dizia que o concurso para a Polícia Militar tinha que ser obrigatoriamente de provas e títulos. O próprio concurso que estava ocorrendo era só de provas, então mostrando que o item era errado e o gabarito da organizadora foi um gabarito correto. Então aqui eu posso dizer que o item que fala que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos mediante aprovação em concurso de provas e títulos está perfeito até aqui. Promovido por quem? Pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão. E a parte também muito importante é na forma que dispuser o edital. O edital, pessoal, é a lei do concurso. Algumas pessoas ficam querendo brigar com o edital, mas não adianta brigar com o edital que você não vai se dar bem. Se o edital está dizendo que vai cair essa e essa matéria, você não pode estudar outra, porque essas matérias é que devem cair no concurso. Então, o edital é que vai direcionar de que forma o concurso vai ser realizado. Então, correta a quinta questão. Vamos lá para a sexta para ser objetivo. Ter concluído na data da posse o ensino médio para ingresso na carreira de praças e o curso de nível superior para ingresso na carreira de oficiais, conforme dispuser o edital, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação, é um requisito essencial para ingresso na Polícia Militar do Ceará. Todo mundo sabe que o artigo 10 foi modificado recentemente, é um artigo que traz os pré-requisitos para você ingressar na Polícia Militar, e um dos itens que foi modificado foi a questão da idade, outro foi a questão da escolaridade, outro foi a CNH. A CNH agora é exigido somente a categoria B, na matrícula do curso de formação. Quando a gente fala da idade, a idade mínima vai ser exigida na matrícula do curso de formação. Já a idade máxima vai ser lá na inscrição, que já está aberta, você já está se inscrevendo. Então, me inscrevi com 29 anos, 11 meses, 29 dias. Não importa se eu vou fazer a prova já com 30, 31. O que importa é que eu me inscrevi com a idade inferior a 30, que é o que prevê a lei e, inclusive, está previsto também no edital. Então, vindo aqui para a sexta questão, a exigência da escolaridade, que era lá na matrícula do curso de formação, outra hora foi na data da inscrição, agora é somente na data da posse. Eu posso até me matricular no curso de formação sem ter ainda concluído o ensino médio para praça e o ensino superior para oficial, mas a data da posse eu tenho que ter já a escolaridade exigida. Então a sexta também está correta. Vamos lá para a sétima. Os quadros de oficiais de administração, QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão constituídos de segundos tenentes, primeiros tenentes, capitães e majores. Explicando essa parte inicial da questão, todo mundo sabe que o edital exige que você conheça a Lei 13.729, 2006, a Lei 3.407 de 2003 e também a Lei Complementar 98 de 2011, que é a Lei da Controladoria, e suas atualizações. Eu não preciso conhecer todas as outras leis que alteraram essas leis, mas as alterações eu preciso conhecer, que é o que está previsto no edital. E uma das alterações que a Lei 15.797, que a Lei de Promoções fez na Lei 3.729, que é o Estatuto, foi justamente a inclusão dos segundos tenentes QOA, que não existiu, e também o major QOA, que não existia. Então até aqui o item está perfeito. Continuando, o quadro de oficiais de administração destina-se a prestar apoio às atividades da corporação mediante o desempenho de funções tanto administrativas quanto operacionais. Perfeito, então. Sétima questão. Vamos direto para a oitava, que fala também em requisitos para ingressar na corporação. O Mauro quer ingressar nas fileiras da Polícia Militar do Ceará, porém não poderá, pois foi licenciado do Exército Brasileiro
no comportamento regular. O que diz a lei, o que diz o artigo 10 em relação a esse assunto? Ele diz que para ingressar na Polícia Militar, se você prestou o serviço militar, você não pode ter sido licenciado, não pode ter sido dispensado num comportamento inferior ao bom. E ele está falando aqui de um candidato, que é o Mauro, que até queria ingressar, até queria fazer o concurso. Ele pode até fazer, porém, na entrega da documentação, quando se verificar que lá, quando ele foi dispensado do Exército Brasileiro, ele saiu no comportamento regular, ou seja, no comportamento inferior ao bom, ele vai ser desclassificado por não preencher esse requisito, que é um requisito essencial. Então, correta a informação, pois o Mauro realmente não pode, nesse caso, ingressar por deixar de preencher um dos requisitos do artigo 10. Continuando, a nona questão vai falar a respeito de férias para a gente. As férias estão previstas lá no artigo 59, e a questão é muito simples, diz apenas o seguinte: as férias dos militares estaduais poderão ser divididas em 2 períodos iguais. Veja só, todo mundo sabe que o militar, como qualquer outro trabalhador, tem direito a férias. E as férias de qualquer trabalhador são 30 dias anuais. O militar poderá usufruir essas férias de uma vez só, 30 dias, ou poderá usufruir de forma parcelada. Agora, esse parcelamento tem que ser feito em 2 parcelas iguais, ou seja, 15 mais 15, certo? Então, tirou 15 dias, depois mais 15. Por quê? Elas poderão ser divididas em 2 períodos iguais a critério do próprio militar. Ou tira os 30 dias seguidos, ou 15 mais 15. Só para observar, já a gente vai ter outra questão falando em férias, o militar é obrigado a tirar suas férias. Essas férias vão ser usufruídas a partir do último mês do ano a que se refere. O militar vai receber 1/3 a mais da sua remuneração. Tem algumas situações em que o militar não poderá usufruir de férias, mas as questões seguintes é que vão falar do assunto, então lá na frente a gente comenta. Então a 10 está, aliás, a nona questão está correta, pois realmente o militar pode dividir em 2 períodos iguais. 10ª, fica assegurado ao militar estadual da ativa, olha só, condição, quando fardado e mediante a apresentação de sua identidade militar, o acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos dentro da capital, ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em transporte, tem várias situações em que o militar vai ter direito ao transporte gratuito. Uma situação é local, aqui em Fortaleza, mas não vou comentar porque não cai nenhuma lei municipal na prova de vocês. O que cai é a lei estadual, o que cai é o artigo 52, que é o artigo que fala dos direitos dos militares lá na Lei 13.729/2006, que é o Estatuto, e lá está previsto que o militar pode sim ser transportado gratuitamente, certo? Só que esse transporte é intermunicipal, entre municípios. Se você está indo de um município para outro, né, quem mora aqui no Ceará sabe o que eu estou falando, você vai poder ir de Fortaleza a Juazeiro, de Juazeiro a Sobral, Itapipoca, Quixadá, você vai poder rodar todo o estado de forma gratuita. Mas qual é a condição? Você vai ter que estar utilizando o fardamento e vai ter que apresentar a sua carteira funcional. Então o militar tem direito, a partir do momento que ele se apresenta fardado e apresenta-se com a funcional, mas a lei também estabelece uma cota máxima de militares por veículo, para evitar de gerar um prejuízo para as empresas ou para qualquer pessoa. Então a cota máxima seriam 2 militares por veículo. Do item, eu posso dizer que essa informação está correta, porque são realmente 2 militares por veículo. Eu posso afirmar que ele tem que estar fardado e tem que estar com identidade militar. O que tornou o item errado foi estabelecer que isso ocorre dentro da capital. Dentro da capital é outra legislação e ela fala coisas diferentes dessa. Por conta disso, a 10ª está errada. Vamos lá para 11. 11. A licença a militar gestante, ou seja, a licença maternidade, será concedida mediante inspeção médica somente quando a militar encontrar-se no 8º mês de gestação, não comportando qualquer exceção. Vamos lá, pessoal, a gente está falando da licença a gestante ou licença maternidade. Essa é uma licença que a militar vai ter direito a partir do 8º mês de gestação, vai ser a critério dela. Ela está no 8º mês, já está cansada, a barriga pesada, ela quer ficar em casa repousando para aguardar seu parto. Então, a partir do 8º mês, ela já pode tirar essa licença maternidade ou licença gestante. Essa licença vai durar 120 dias, é o que está previsto aí no Estatuto,
certo? Muito embora exista uma lei previdenciária que diga que essa licença pode ser prorrogada por mais 60 dias, não foi alterado o prazo. O prazo é 120 dias e pode ser prorrogado por mais 60. Certo? Se na prova disser que poderá ser prorrogado, você vai dizer que está correto, mas o prazo dela continua sendo 120 dias, certo? Não necessariamente ela vai tirar no 8º mês. Se ela quiser esperar o bebê nascer para depois do nascimento tirar a licença, também não tem nenhum problema. Quando a questão diz a licença à gestante será concedida mediante inspeção médica somente quando a militar encontrar-se no 8º mês de gestação, o item já está errado, porque a partir do 8º mês. Segundo, quando diz que não comporta qualquer exceção, está errado, porque até antes do 8º mês pode ocorrer, caso exista uma prescrição médica dizendo que tem que ser antes do 8º mês. Então a 11, assim como a 10 também, está errada. 12. O militar estadual na situação de agregado, por não ocupar a vaga, não fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis. O conceito de agregado, que está lá no artigo 172, ele diz para a gente que o militar agregado ainda é militar ativo. E se é militar ativo, entra na regra geral que diz que os militares ativos estão sujeitos ao Código Disciplinar. Então, quando ele diz o militar estadual, na situação de agregado, não fica sujeito às obrigações disciplinares, o item está errado. Por quê? Porque efetivamente ele está sujeito ao Código Disciplinar por ser um militar ativo. Mais um item errado. Questão 12 está errada. Vamos para a seguinte, para a gente ganhar tempo, para resolver mais questões. 13. É vedado. Professor, que termo é esse? Vedado. É proibido ao militar estadual fazer parte de associação de natureza sindical ou político partidário. Realmente, pessoal, o militar não pode fazer parte de qualquer associação de natureza sindical. A associação dos militares aqui é vinculada à CUT, à Força Sindical ou qualquer outro sindicato ou federação. Essa associação está irregular e o militar não pode fazer parte dela. Existe uma associação que é vinculada ao partido A, ao partido B, o PCdoB, o PT, o PSDB, não importa se é esquerda, direita, se é centro, a associação não poderá ter vínculo político partidário, porque se tiver, essa associação está irregular e os militares que lá estão também estão irregulares. Então é proibido ao militar estadual fazer parte de associações de natureza sindical ou político partidária. Não confunda, é importante frisar, não confunda e acha que o militar não pode se candidatar. Ele pode se candidatar, ele pode registrar candidatura por um determinado partido. Agora, as associações militares é que não podem ter esse vínculo político partidário. Continuando. Até que o item está perfeito. Ele vem e diz, ou mesmo um militar não pode participar de associação que não cause, olha o problema, que não cause prejuízo para o exercício do respectivo cargo ou função militar que ocupe na ativa. Quando a gente fala que o militar não pode fazer parte de uma associação que não cause prejuízo ao seu dia a dia, ao seu trabalho na corporação, eu estou proibindo o militar, por exemplo, de fazer parte de uma associação de moradores de bairro. Que mal há nisso? Certo? O militar fazer parte da associação de cabos soldados, associação de subtenentes, associação de oficiais. E, na verdade, não existe esse impedimento. Então, voltando para cá, o começo perfeito é vedado, realmente é proibido ao militar estadual fazer parte de associação de natureza sindical ou político partidário, mas eu não posso dizer que ele também é proibido de associação que não causem prejuízo para o exercício do respectivo cargo ou função militar que ocupe na ativa. Portanto, mais uma questão errada, né? Nessa folha aqui só teve uma certa, o resto tudo errado. Então vamos passar para a folha seguinte, para que a gente possa dar continuidade à resolução. A 14 fala no falecimento, que é uma forma de desligamento do serviço ativo por parte do militar, e ela diz o seguinte: o falecimento do militar estadual da ativa, porque o falecimento do inativo, ele já estava desligado, quando ele foi para a reserva ou reformado, acarreta o desligamento ou exclusão do serviço ativo a partir da data da ocorrência do óbito. É a única informação, inclusive, que a gente precisa saber a respeito do desligamento do serviço ativo por conta de falecimento. Só precisa saber que o desligamento ocorre na data do óbito. Faleceu de imediato, ele já é desligado do serviço ativo. Então ele não vai ter direito a nada? A família, logicamente, vai ter os direitos que a lei assegura. Então, questão 14, correto, o militar estadual da ativa que falecer será desligado na data do óbito. 15.
Como forma de dirimir dúvidas na aplicação do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, aplica-se, em qualquer caso, subsidiariamente a legislação em vigor para o Exército Brasileiro. Vamos lá tentar explicar para vocês como é que funciona essa questão da utilização da legislação do Exército Brasileiro. Se você for procurar na lei da Polícia Militar, você não vai encontrar nenhuma lei que diga quais são as funções do sargento que é comandante da guarda do quartel, quais são as funções do policial militar que está ali no sentinela, na hora de serviço. Não existe. Então, eu vou procurar essa informação no regulamento interno de serviços gerais do Exército. Por quê? Porque não existe na lei da PM. Se eu vou falar de férias, o artigo 59 do Estatuto ele fala de férias. Então, já não vou utilizar a legislação em vigor para o Exército Brasileiro. Se eu vou falar de continência, certo? Se existe uma lei que trata da continência lá no Exército Brasileiro e não existe na Polícia Militar, eu vou utilizar a legislação em vigor no Exército Brasileiro. Quando o item diz, como forma de dirimir, de tirar dúvidas na aplicação do Estatuto dos Militares Estaduais, aplica-se em qualquer caso, não é em qualquer caso, só vai aplicar quando não existir legislação em vigor para a própria Polícia Militar. Por conta disso, a 15 está errada. 16. Os militares estaduais, nos crimes militares, somente neles, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, em primeira instância exercitada pelos juízes de direito e Conselho de Justiça, e em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Havendo crime militar, o julgamento realmente vai ser um julgamento diferente. Quem vai julgar em primeira instância, pronto, em primeira instância o julgamento é feito por quem? Pelo Conselho de Justiça, que é presidido por um juiz de direito. Se alguém recorrer e for para a segunda instância, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Ceará, quem vai julgar é o próprio Tribunal de Justiça do Estado. Existem algumas exceções que fogem ao Conselho de Justiça, mas continua sendo julgamento em primeira instância lá na Auditoria Militar. Existem situações em que o juiz vai julgar singularmente, ou seja, vai julgar sozinho, sem a presença dos oficiais, dos magistrados da Justiça Militar. Então, vindo aqui para 16, a gente verifica que o item está correto. 17. O militar estadual do Ceará tem livre acesso aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar e isenção de pagamento da taxa de inscrição em qualquer concurso público para ingresso na administração pública. São dois direitos previstos lá no artigo 52, é um artigo que cai muito na prova, o artigo que fala dos direitos dos militares lá no Estatuto. O primeiro direito diz o seguinte, o militar estadual do Ceará tem livre acesso aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. Está incompleta a informação? Tá. Precisava passar mais algumas informações, mas a qualquer custo, vamos considerar correto. Vem a segunda informação, isenção de pagamento da taxa de inscrição em qualquer concurso público para ingresso na administração pública. Realmente é uma vantagem ser policial militar, porque você poderá se inscrever para qualquer concurso público na esfera estadual sem pagar a inscrição. Você vai fazer um concurso municipal ou um concurso federal, aí você não está livre de pagar a taxa de inscrição. Por conta disso é que o item 17 está errado. Quando diz qualquer concurso, em vez de dizer que somente os concursos da esfera estadual, o militar tem esse privilégio. Na sequência a gente tem a 18, que diz o seguinte, o militar estadual ao ser matriculado nos cursos regulares, não em qualquer curso, nos cursos regulares previstos no Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, exceto o de formação, e desde que esteja no exercício de cargo ou função gratificada por período superior a 6 meses, perderá o direito à percepção do benefício correspondente. Vamos entender. Primeiro, o militar estadual ele pode ser matriculado nos cursos regulares. Quais são? Curso de habilitação sargento, curso de habilitação subtenentes, curso de habilitação de oficiais e assim sucessivamente. São os cursos para que o militar seja promovido. Ele tinha aqui o curso de formação, por isso que eu nem citei ali, exceto os cursos de formação. E desde que esteja no exercício de cargo ou função gratificada por período superior a 6 meses,
para o item ficar correto, não perderá o direito à percepção do benefício correspondente. Ou seja, se eu tenho mais 6 meses recebendo essa gratificação e tenho que fazer um curso, eu não vou perder a gratificação. E, como ele disse que perderá, 18 está errado. A gente conclui esse primeiro vídeo com essas 18 questões e vamos dar continuidade nas aulas seguintes.